Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. E a decisão do governo em taxar as compras feitas em sites estrangeiros já causou barulho. Muita gente com medo da AliExpress, Shopee e Shein cobrarem mais caro a partir de agora pelos produtos vendidos. A plataforma digital Shopee informou que o anúncio do governo de taxar suas vendas para o Brasil não afetará quem utiliza a plataforma. O governo já informou, irá acabar com a isenção de imposto sobre importações de produtos até $50. A regra valia apenas para remessas enviadas por pessoas físicas, destinadas a pessoas físicas, mas, segundo o governo, era utilizada por comércios eletrônicos para evitar o pagamento de tributos. Em comunicado para a imprensa, a Shopee afirmou que possíveis mudanças tributárias em compras internacionais não afetarão os consumidores da Shopee, que compram os nossos produtos. Segundo a plataforma, mais de 85% das vendas da Shopee são de vendedores brasileiros e não de fora do país. A Shopee está no Brasil desde 2019. Tem 2 escritórios na cidade de São Paulo e diz que emprega mais de 3 mil colaboradores diretos. Já o AliExpress disse que tem um compromisso de fornecer aos consumidores brasileiros produtos de qualidade e participar ativamente no desenvolvimento da economia digital local. E falando em economia, o setor de serviços apresentou queda no país neste ano em comparação com dezembro do ano passado. Segundo a pesquisa do IBGE, em janeiro deste ano, houve uma queda de 3,1% em comparação com dezembro de 2022. Em Minas, a queda foi menor, de 2,6%. São Paulo também teve uma desaceleração igual a Minas, mas como a economia é maior, o impacto foi mais sentido nos dados nacionais. O Rio de Janeiro, com queda de 5,5%, também teve um resultado pior do que Minas. Ainda segundo o IBGE, é importante lembrar que em dezembro de 2022 houve o patamar mais elevado da pesquisa, o que torna a queda em janeiro esperada e não muito importante. Se comparado com janeiro de 2022, o setor de serviços teve uma alta de 6,1% no país, o que mostra que a economia está em crescimento, com um índice 10,3% maior que o nível pré-pandemia. Para a queda de janeiro, o IBGE aponta como principal responsável o setor de transportes. No Brasil, 96 milhões de pessoas estão acima do peso. Na luta contra a balança, disciplina é essencial para quem precisa emagrecer, mas especialistas alertam quanto aos riscos das fórmulas milagrosas em busca do emagrecimento rápido. Salgado assado, coxinha e chocolate. Além de gostosos, esses alimentos têm outra coisa em comum. São vilões para quem está em busca de emagrecer. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, no Brasil, atualmente, mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso. São 96 milhões de pessoas, sendo que 45% diz querer emagrecer. Praticamente metade dos brasileiros quer perder uns quilos na balança. Para especialistas, a receita é bem simples: uma boa alimentação e exercício físico, pelo menos para a maioria das pessoas. No entanto, para alguns, a missão é bem difícil. Eu já fiz muitas e muitas dietas, já tomei muitos remédios. Hoje em dia eu não faço mais isso, hoje eu sou bem mais tranquila. Mas eu já passei por isso já muitas vezes e ainda continuo lutando contra a balança, só que hoje em dia com mais tranquilidade, né? Caminho todo dia, cedo e à tarde, bebo água com limão, mas não emagrece não. Tá difícil? Tá difícil. Sou da receita da mamãe mesmo. Qual que é essa? Come qualquer coisa, vamos caminhar. O ideal, então, já tentou emagrecer? Já, mas não consigo, eu brigo com a balança. Eu já fiz várias dietas para emagrecer, já tentei várias formas, mas eu acredito que a maior dificuldade não é a dieta, seguir a dieta, é ter a constância. A gente que luta contra o peso, eu acredito que a constância e a persistência em ter uma rotina saudável é o mais difícil. Para essa nutricionista, a busca pelo emagrecimento requer cuidados, principalmente para as pessoas que querem resultados rápidos e milagrosos.
Alguns riscos, desse emagrecimento de forma acelerada pode ser o famoso efeito sanfona, que às vezes a pessoa perde peso, aí depois ela ganha, volta com um peso maior, e também alguns efeitos prejudiciais para a saúde. Então, todo esse emagrecimento, essa formação dos hábitos inadequados, elas são formados com o tempo. Esses maus hábitos alimentares. Então, esses hábitos, eles também levam um certo tempo para serem desconstruídos e também para ser formados novos hábitos. Por isso que é interessante a gente trabalhar com constância e disciplina. Então, a disciplina é, mesmo quando a gente não quer fazer algo, que a gente faça. Então, com metas atingíveis, metas que sejam alcançáveis. Mônica ainda afirma que a melhor opção é sempre buscar ajuda profissional. O que eu recomendo é que, se possível, procurar um profissional da área da alimentação, nutricionista, um médico. E quando não existe essa possibilidade, tentar sempre buscar boas fontes. Ou seja, eu vi alguma informação na internet, em grupo de WhatsApp, ou então em uma roda de amigos. Tentar realmente avaliar se essa informação, se ela tem alguma comprovação, evidência que seja científica, antes de realmente partir, tomando alguma atitude. Os casos de acidente vascular cerebral em jovens têm crescido bastante nos últimos anos. O AVC é uma das principais causas de morte no Brasil e também uma das mais recorrentes que deixam sequelas. Gil sofreu um AVC há poucos meses. O primeiro sintoma foi uma paralisia no braço. Eu acordei já sentindo um lado paralisado, mais lento. Eu pedi ajuda de algumas... Eu liguei para minha irmã, namorada, só que eles não estavam atendendo, até que uma amiga minha atendeu e ela foi lá me pegar em casa e me levou para a UPA após fazer alguns exames rápidos de urina e tomografia que a gente conseguiu saber. Gil, que é publicitário, conta que as sequelas do AVC afetou diretamente sua rotina de trabalho, mas que com o auxílio da fisioterapeuta e da fonoaudióloga já conseguiu retomar as atividades cotidianas antes mesmo do que esperava. A minha vida acaba que eu consigo manter ela normal. Hoje vou ter trabalhar já faço minhas atividades físicas e tudo mais. O AVC acontece quando há uma alteração no fluxo sanguíneo no cérebro do paciente e se divide em dois tipos. Um que corresponde a 85%, que são os AVCs isquêmicos, que decorre de embolia ou trombose da circulação, e o AVC hemorrágico, que decorre do rompimento de um vaso, Pode ser um aneurisma, uma malformação arteriovenosa e tem um sangramento a nível cerebral. Esse corresponde a 15% apenas. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos, um brasileiro morre vítima de AVC. São mais de 100 mil mortes por ano. Os casos da doença em jovens abaixo dos 50 anos têm aumentado e preocupado especialistas. O AVC, tanto em pessoas jovens quanto em pacientes idosos, eles ocorrem basicamente por alguns fatores. Obesidade, sedentarismo, uso de drogas, o estresse, doenças como vasculite, doenças autoimunes, anemia falciforme também é outra causa, especialmente em crianças, doenças cardíacas, arritmia, a fibrilação atrial, doenças de Chagas e até próprio infarto pode desencadear com consequência um AVC. A neurologista alerta que o diagnóstico precoce aumenta a chance de um tratamento bem-sucedido. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas. Os pacientes habitualmente recorrem de uma queixa súbita de fraqueza ou dormência de um lado do corpo, da face, alteração da cognição, a língua, a língua com dificuldade de falar, de verbalizar, tá? Ou, nos casos de sangramento, no caso de rompimento do AVC hemorrágico, uma dor de cabeça súbita, com perda de consciência. As chuvas recentes têm causado desconforto às pessoas devido ao barulho dos trovões, especialmente aquelas que são mais sensíveis, como é o caso das pessoas que têm autismo. Além disso, os animais de estimação, como cães e gatos, também têm sentido os efeitos dos trovões, já que são mais sensíveis aos sons.
dias de fortes chuvas, há quem se assuste com o som alto, que normalmente vem acompanhado de um raio. É o chamado trovão. Esse som dos trovões, junto ao clarão dos raios, formam um verdadeiro espetáculo no céu. Mas há quem não goste ou tenha medo do som emitido por esses fenômenos naturais. Um exemplo são as pessoas que estão no espectro autista e que costumam ter hipersensibilidade auditiva. Às vezes o barulho, ele vem não só com o incômodo, ele vem não só com a hipersensibilidade, mas também com o medo do barulho, com a fobia. Nesse caso, você tem que ter um trabalho para esclarecer aquela criança de onde está vindo, quais as consequências daquele barulho para aquela criança, se vai ter alguma consequência. Porque muitas vezes ele acha que aquele barulho vai afetar ele. Além dos humanos, os animais também têm sensibilidade aos sons. Cães e gatos, por exemplo, têm uma percepção auditiva mais aguçada. São animais que têm uma percepção sonora abaixo da nossa capacidade de audição, né? Eles conseguem ouvir sons abaixo do que o ouvido humano escuta e tem também aparelhos auditivos bem mais sensíveis e bem mais direcionados à percepção de ruídos, né? Ciente dessa sensibilidade auditiva dos animais, o funcionário público Gilberto Nascimento, tutor do Bartolomeu, já sabe o que fazer em dias barulhentos. A gente bota no quarto, a gente vai para o quarto, fecha as portas, né? Liga o ar e eles ficam desse jeito, quando está chovendo, que está tudinho. Aí ele consegue se acalmar? Se acalma. E se você tem animais em casa e quer saber o que fazer em dias de chuva, quando eles ficam mais agitados, confira a dica da especialista. O animal ele consegue perceber antes mesmo que a gente, vibrações que nossos ouvidos não captam, eles conseguem perceber e ainda assim manifestam comportamentos de fuga, de acuamento. Então, guardar esse animal num lugar seguro, né? Prevenir fugas por susto, por medo, em dias de chuva, fogos de artifício, né? Festas, barulhos com muita intensidade é importante. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.